Como escalar o processamento de grandes volumes de dados de forma automatizada e eficiente? Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Vinícius e hoje eu vou apresentar a vocês um projeto de engenharia de dados focado em infraestrutura como código IAC. O objetivo aqui é automatizar o provisionamento de um ecossistema de Big Data completo para processamento de dados na nuvem com os serviços AWS. Bem, você pode me perguntar, mas Thiago, qual é a vantagem de eu trabalhar com esse tipo de serviço na nuvem e não localmente? Bem, configurar o Apache Spark, o Hadoop, o Hive e o Apache Flink, todos eles a partir do zero, leva muito tempo e exige bastante conhecimento do profissional que irá realizar essa tarefa, pois, por serem ferramentas open source, não existem instaladores, então o processo é todo manual. Já com o serviço AMR, o Elastic Map Reduce, com simples cliques, o profissional realiza todo esse processo em pouco tempo e pode integrá-lo com outros serviços do mesmo ambiente AWS, como por exemplo as instâncias EC2, o Bucket S3 para armazenamento e serviços de IA como o SageMaker. Porém, configurar o cluster MR e rede VPCs manualmente é demorado e propenso a erros. Sendo assim, utilize o Terraform para automatizar esse processo. A infraestrutura foi provisionada via Terraform, assegurando a reprodução e a governança. O ambiente AWS foi configurado com a camada multi-AZ para garantir a alta disponibilidade e a resiliência ao cluster de processamento. E para testar esse poder de processamento, vou executar o word count. Ele é um script clássico na Apache Flink para a contagem de palavras. Vou utilizar um arquivo que está armazenado no Bucket S3, que será processado dentro de um sistema distribuído Hadoop, o HDFS, no cluster MR. Ao final, a saída do job será enviada novamente para esse Bucket S3. E, além disso, configurei o envio automático dos logs para o bucket separado, garantindo a auditoria completa do pipeline de dados. E para a estrutura do código, organizei o código em módulos dos serviços que serão provisionados na AWS, assim tornando o projeto escalável. E o primeiro módulo que vou apresentar a vocês vai ser o módulo do EMR, do serviço EMR, que contém todas as definições do cluster e das instâncias EC2. No início do código, temos as definições de variáveis. Essas variáveis serão utilizadas no momento da criação do cluster MR. Como, por exemplo, esta, Applications, vai definir quais aplicativos serão instalados no momento da criação do cluster MR. Esta define o tipo da minha instância master. Essa daqui define o tipo da minha instância workers, define a quantidade de instâncias que eu vou querer para o processamento de dados, no caso, as instâncias workers. Aqui eu defino o tamanho de armazenamento de cada instância worker. E nesta variável, eu defino o bucket S3 padrão para receber meus arquivos de log do cluster EMR. E logo abaixo, temos as funções que serão utilizadas no momento da criação do serviço EMR, onde definimos o nome do cluster, a versão, os aplicativos que serão utilizados, algumas configurações de segurança, o bucket padrão, onde vai receber os arquivos de log, e entre outros. Logo abaixo, eu defino o tipo da instância master e a quantidade que será criada. Logo abaixo, eu defino as configurações das instâncias work, o tipo da instância e também a quantidade de works que eu quero. Logo abaixo, realizar a configuração de EBS, definindo o tamanho do armazenamento de cada instância worker e o seu tipo, e a quantidade de volume de cada instância. E, por fim, gero uma saída com o endereço do cluster MR que eu vou utilizar para gerar a chave de conexão SSH. Também temos duas camadas de segurança. A interna, com o IAM, que define as permissões de acesso do cluster MR a outros serviços AWS. Como, por exemplo, o Amazon S3 é um serviço à parte do EMR e vai ser utilizado para armazenar os logs de processamento dos dados. E para que isso seja possível, tenho que permitir a integração entre ambos os serviços. Também tenho a camada externa, com o grupo de segurança, que funciona como um firewall, definindo quem pode acessar a infraestrutura. Neste caso, eu vou permitir o acesso pela porta 22, que libera a conexão SSH através do container Docker. Também vou permitir
a comunicação entre os nós das instâncias master e workers, que estão no mesmo grupo de segurança. E agora, vamos para o módulo de network. O módulo de network define a VPC e as subnets onde o cluster e outros serviços estão. Também habilito a camada de disponibilidade multi-AZ. Essa opção não é obrigatória, entretanto, é uma boa prática que cobre um dos pilares do AF, o Well Architect Framework. Esse framework é uma ferramenta que ajuda o cliente a entender como projetar e operar seu sistema de forma mais confiável, segura, eficiente e econômica na AWS. Pois já pensou se durante um grande processamento de dados ocorresse alguma interrupção imprevista na zona de disponibilidade onde esse trabalho está acontecendo? Independente de qual fosse o motivo, como por exemplo, crises naturais, manutenção de servidores ou outro motivo, todo o processo seria perdido. Em outras palavras, recursos financeiros desperdiçados, já que o EMR é um serviço pago desde o momento da criação do cluster. Já com a opção de camada multi-AZ habilitada, o pipeline de dados continuaria normalmente em outra região. No módulo S3, eu provisiono 2 buckets. Um para o armazenamento dos arquivos de log do cluster EMR e outro para armazenar os dados que serão processados e também a saída dos dados após esse processamento. E agora vamos para o módulo da chave SSH. Esse módulo é responsável por gerar a chave de acesso e assim possibilitar que eu realize a conexão entre a minha máquina cliente e o ambiente AWS para que eu possa gerenciá-lo. O arquivo config.tf-vars é o local onde eu declaro os valores das variáveis de configuração do nosso projeto. E o arquivo main.tf vai ser o responsável por orquestrar toda a nossa automação. Aqui definimos os módulos que serão trabalhados no projeto, configuramos o Apache Flink, configuramos o EMR novamente, definimos quais aplicativos queremos instalado no cluster e, por fim, a automação me retorna a chave de acesso de conexão SSH. E agora vou realizar o projeto na prática. E para isso, eu preciso preparar o ambiente da máquina do cliente com o Docker. Com esse arquivo de imagem, eu crio uma imagem do container, tendo como base esse arquivo. Logo após, eu crio o container em si, com um mapeamento de volume da minha máquina local para a minha máquina cliente. Aqui está a imagem do container e aqui o container em si. Agora eu vou preparar a automação com o Terraform. Como podemos ver, temos todos os arquivos da minha máquina local nesta máquina cliente. E lembrando, pessoal, que este container já está configurado com o AWS CLI, com o comando configure, e agora eu vou iniciar o Terraform. Aqui podemos ver que ele inicializa os módulos no qual vou trabalhar no projeto e realiza o download. Eu vou cortar o vídeo porque pode levar certo tempo. Com o processo de inicialização finalizado, agora eu vou inicializar o processo de planejamento. O processo de planejamento é importante porque eu posso prever quais serviços serão provisionados na AWS, assim evitando inconsistências no momento da criação. Eu defino qual arquivo será utilizado para realizar esse planejamento. Eu defini o arquivo de configuração, .tf-vars, e gero uma saída com um arquivo chamado Terraform Plain. Aguardo uns instantes.
E no final do processo, ele me retorna todo o histórico de provisionamento dos serviços dentro do ambiente AWS. Aqui, ele informa que dentro do módulo do Bucket S3, ele executou uma função do Terraform que consegue me retornar qualquer informação da minha conta aonde eu vou realizar o projeto. No caso, eu pedi para ele me retornar o ID da conta. Logo depois, eu indico a ação que vai realizar e todo o histórico de provisionamento dos serviços dentro do ambiente AWS. Como, por exemplo, eu indico aqui com o módulo do MR, eu vou inicializar a criação do cluster MR com as seguintes ações. Eu vou ter como aplicativos instalados no cluster o Apache Flink, Hadoop e o Zeppelin. E logo abaixo tem uma configuração do Apache Flink, informando o tamanho da memória do master, a quantidade de nós do processamento, o tamanho da memória dos workers e o número de slots das tarefas que eu vou poder trabalhar no cluster. Também informa o bucket, que vai realizar os registros do arquivo de log, o local onde ele vai ser provisionado, que no caso vai ser em Ohio, e também a versão do cluster MR. E também eu informo a criação dos buckets S3, informando também que quando for realizado o comando do Terraform Destroy, ele vai destruir tudo o que está armazenado dentro do bucket, além dele. Também informar a região onde o bucket deve ser criado. Informa o upload dos arquivos dentro do bucket, que no caso vai ser esse arquivo aqui que nós vamos usar para o processamento de dados. A criação das chaves de conexão entre minha máquina cliente e o ambiente AWS, e entre outras configurações. E no final, ele vai me retornar a saída da chave de conexão SSH, que a gente criou no arquivo Terraform main. E também ele informa a quantidade de serviços que serão criados. E agora vamos aplicar o planejamento, ou seja, iniciar o processamento de automação. Eu vou fazer um recorte no vídeo porque leva tempo. Automação finalizada. Temos como saída a nossa chave de conexão SSH. E agora vamos conferir os recursos criados no ambiente AWS. Vamos lá. Primeiro, nosso cluster MR. Como podemos ver, o status está de aguardando algum processo ser realizado. Aqui temos mais informações. No caso, o ID do nosso cluster, o ARN, a configuração do grupo das instâncias, que nós temos um master e 12 workers, a versão do nosso serviço, do Amazon EMR, as aplicações que foram instaladas, o destino do log, que está em nosso bucket S3, também o destino no CloudWatch, nosso DNS público. Logo abaixo temos o sistema operacional, a VPC e a subnet, onde eles estão. Temos novamente o master, o tipo do master, os workers, os status e a quantidade de instâncias, o valor da instância e o tipo também que foi sob demanda, tamanho do volume,
EBS, da nossa master e dos nossos workers, os ID das instâncias e outras informações. Também temos as etapas, que no caso são os steps que nós vamos criar logo a seguir. Os aplicativos que estão instalados, o Flink, o Hadoop e o Zeppelin. As configurações que nós vimos no momento do planejamento da automação do Terraform. Os monitoramentos com o CloudWatch. Que como o cluster foi criado recentemente e não realizamos nenhuma tarefa, não está mostrando nada até o momento. E os registros do que aconteceu até atualmente. Agora vamos conferir a criação dos buckets S3. O bucket com os dados, o dado de entrada e já os dados de saída do processamento. Os arquivos de log do nosso cluster. E agora as instâncias EC2. Todas em execução. A nossa master e as duas workers. E agora vou preparar minha máquina cliente com o ambiente Hadoop. E para isso, pessoal, eu tenho que acessar minha pasta Generator. Essa pasta foi criada depois do momento da aplicação da automação. Nela é armazenada as chaves de conexão entre a minha máquina cliente e o cluster EMR. E para realizar esse processo, eu tenho que acessar esse diretório e alterar o nível de privilégio da chave com o chmod. Como podemos observar, o privilégio dela está como leitura, alteração e também remoção. E isso não é indicado, pois ela é uma chave de conexão. Então, vou alterar esse privilégio dela com chmod. Tá vendo? Agora ela está somente para leitura. E agora vou realizar o processo de conexão SSH com o cluster MR. Aceitamos a autenticação e já estamos dentro do cluster MR. Também, pessoal, posso acessar o cluster MR através da interface AWS.
Bem, pessoal, este diretório é o diretório de bibliotecas existente dentro do cluster MR. O cluster MR trabalha com um sistema distribuído Hadoop, que funciona da seguinte maneira. O Hadoop trabalha com a instância master, onde armazenamos os dados e executamos os comandos de processamento no Apache Flink. Também temos duas instâncias workers, que são as máquinas de processamento, senão não seria possível trabalhar de forma distribuída com somente uma máquina. Logo após, o Hadoop divide os dados em blocos e distribui entre as máquinas de processamento, no caso, as workers. E depois de finalizar o processo, ele agrupa todos os blocos processados e encaminha novamente para a máquina master com o resultado da tarefa. Agora eu vou criar um diretório de input dos dados no HDFS com a máquina cliente no container Docker. Novamente listamos todos os diretórios. Atualmente temos 3. Vamos listar o user. E vamos verificar se existe algum diretório criado no nosso diretório raiz root. Pronto, me retornou vazio porque não existe nada dentro dela. E vai ser nesse diretório onde eu vou criar o diretório de input para os dados que nós vamos processar. Input. Verificamos se o diretório foi criado. O diretório foi criado. Agora eu vou copiar o arquivo dados.txt do bucket S3 para o sistema distribuído Hadoop. E conferimos se o arquivo foi armazenado com sucesso no sistema distribuído. E como podemos ver, funcionou. E agora vou executar um exemplo para processamentos de dados com Apache Flink. Vamos até o diretório da biblioteca do Flink para mostrar os scripts de exemplo. Stream. Pronto, pessoal. Aqui temos vários exemplos de scripts para processamento de dados. E nós vamos utilizar esse daqui, o word count, que é a contagem de palavras. Voltamos para o diretório principal. E vamos utilizar o Flink para contar o número de ocorrências de cada palavra no arquivo dados.txt, com o seguinte comando. Esse comando eu indico que vou realizar com o Apache Flink, utilizando o cluster MR, a partir do diretório stream com o script word count.
E para a entrada do processamento dos dados, eu vou ter, através do diretório input, que nós criamos anteriormente, o nosso arquivo dados.txt, que copiamos do bucket S3. E tendo como saída desse job de processamento, eu indico o diretório saída, que está dentro do meu diretório root. Bem, pessoal, mas o que aconteceu aqui nesse processo? O Apache Flink mandou o comando para o cluster, com o gerenciador de cluster UIA. Essa execução entra pela instância master, procura pelos dados que já estão disponíveis nas máquinas workers, busca os blocos de dados e entrega para o processamento. E todo o pipeline foi registrado no arquivo de log que está armazenado no bucket S3. Aqui eu informo que o job foi finalizado e também que tivemos um erro. Esse erro é um erro próprio do cluster MR que ocorre durante a execução que não afeta o processamento do job. Agora, vou copiar o arquivo de saída do job, do HDFS, para o sistema de arquivo local da minha máquina cliente no container Docker. Visualizamos dois diretórios, um para a entrada do pipeline e o outro para a saída do pipeline de dados. Vamos visualizar a saída. E aqui podemos ver que nós já temos um arquivo com o resultado do job. E por que eu não faço esse processo direto de cópia? Porque o Hadoop não lê arquivos direto do sistema. Eu tenho que passar para a máquina cliente e daí depois usar o comando cat para visualizar os arquivos. Como por exemplo, se eu der o ls agora na minha máquina cliente, ele vai me retornar vazio. Tá vendo? Agora vou realizar a cópia do arquivo no sistema distribuído para a minha máquina cliente, para aí sim nós conseguimos visualizar o resultado da saída do job. Executo o comando get. Opa. Aqui o erro. Verifico se a cópia foi bem sucedida. E aqui aparece o arquivo copiado. E agora visualizamos o arquivo com o comando cat. E aqui está o dado processado, com a contagem de palavras existentes
dentro do texto dados txt. Inclusive, eu esqueci de mostrar qual foi o texto processado a vocês. E eu vou fazer isso agora. Na pasta root. Input. HDFS. DFS. Get. User. Input. Dados.txt. DFS. DFS. Dados.txt. Esqueci do diretório root. Pronto. Agora temos o arquivo de entrada e o arquivo de saída. E aqui está o nosso texto que foi processado. Esse texto é da descrição do curso que faço atualmente, da DSA, de Engenharia de Dados 4.0. E também temos o nosso arquivo processado. E este tipo de processamento é bastante útil para diversos cenários, como por exemplo, monitoramento de redes sociais e sentimento, monitorando hashtags ou termos específicos em tempo real. Como por exemplo, uma empresa de marketing pode ajustar uma campanha em minutos se detectar um aumento súbito de termos negativos ou positivos associados a uma marca. Um outro exemplo também pode ser envolvendo segurança para análise de logs. Um sistema de TI que gera milhões de linhas de logs por segundo pode contar a ocorrência de palavras específicas, como códigos de erro 404 ou 500, que é uma falha de login extremamente crucial. Também detectando ataques de força bruta ou falhas críticas de infraestrutura. Como por exemplo, se a contagem da palavra falha de autenticidade para um IP específico exceder um limite, por exemplo, 100 vezes por minuto, o Flink pode disparar um alerta e bloquear esse tráfego duvidoso. E também pode ser aplicado no e-commerce e em pesquisas de tempo real. Analisar o que os usuários estão digitando nas barras de buscas de site. Isso é bastante utilizado para ajustar o estoque ou sugerir produtos relacionados de forma dinâmica. Por exemplo, se um casaco começar a ter um pico de frequência em uma determinada região, talvez devido a uma frente fria, o sistema de recomendação pode priorizar esses tipos de produtos no topo da página, como podemos ver em bastantes sites de e-commerce. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar como criar steps. Step, ou o passo em português, né, é basicamente uma unidade de trabalho ou uma tarefa específica que você envia para o cluster executar. Ou seja, em outras palavras, ao invés de eu fazer todo esse processo manual que eu fiz anteriormente junto com vocês, para o pipeline de dados, eu posso fazer isso de forma automatizada utilizando steps. E agora, vou mostrar como isso funciona na prática. Vou mandar o cluster copiar os dados para o Hadoop, processar e armazenar em um arquivo, e logo após em um bucket S3. Com esses comandos de criação de steps, eu posso utilizar tanto aqui na minha máquina cliente, como na interface AWS. Bem, pessoal, primeiro eu vou adicionar um step que salva o processamento dos dados em um arquivo. Esse arquivo é armazenado de forma temporária no sistema distribuído Hadoop.
O Hadoop, pessoal, funciona como uma memória volátil, ou seja, quando nós encerramos o cluster, todos os dados processados e inseridos nele somem. Porém, ele funciona semelhante à memória RAM, por isso ele foi criado para processamento, e é esse motivo da sua alta eficácia. Bem, pessoal, e com esse comando a seguir, eu informo qual serviço quero utilizar na AWS, que vai ser o AWS EMR. Indico também o que eu quero fazer nesse comando. Indico em qual cluster vai ser realizado esse comando. Também indico o tipo desse comando, que vai ser do tipo customjar, que é um arquivo customizado que contém classe Java. Logo após, informo o nome da step. E esse comando, o comando runner, ele indica que o comando step 1, que é o job, vai ser executado através do Hadoop. E utilizo o Apache Flink para executar o comando com o gerenciador de cluster IA, utilizando o mesmo comando que eu fiz anteriormente de forma manual do word count, que foi esse comando aqui. Aqui indico a entrada dos dados e a saída do job de processamento. E indico em qual região eu quero que esse comando seja executado. Step criada com sucesso, agora vou conferir. Como podemos ver, o step foi criado e até o momento não foi gerado nenhum arquivo de log, porque não foi executado nenhum processamento. Vou utilizar o CLI para consultar a saída do job. O diretório foi criado com a saída do step. E aqui está o resultado do processamento. E agora vamos visualizá-lo.
E agora utilizamos o cat para visualizar o arquivo. E aqui temos o arquivo processado novamente, desta vez de forma automatizada, utilizando de steps. E aqui podemos ver todo o processo que o cluster MR realizou. Através dos arquivos de log. O controller ele registra toda a interação entre o serviço do AWS MR e a execução do step no cluster. Ele documenta o ciclo de vida de todo o processo. A nossa execução e o fim do processo. Este arquivo captura toda a mensagem de erro ou exceção gerada pelo código ou pelo sistema operacional durante a execução. Já este arquivo armazena as saídas de textos normais geradas pelo programa enquanto ele é executado com sucesso. E todos esses registros estão armazenados no nosso bucket S3. E agora eu vou adicionar um step que salva no bucket S3. E vamos verificar se funcionou. Como podemos ver, ele está executando a criação de OP2. Step criada com sucesso. Agora vou mostrar os arquivos armazenados que foram processados no cluster. E aqui temos, pessoal, os resultados dos processamentos. E aqui, novamente mostrando o nosso dado de entrada. E agora vou realizar a distribuição desses recursos. Ele faz a varredura no nosso ambiente AWS, mostra a quantidade correta de serviços que vai ser destruído, que foi a mesma quantidade que foram criados, também informando que vai remover a nossa chave SSH, vai destruir, e nós damos o apply. E assim eu inicia a destruição dos nossos recursos. Leva um certo tempo, então eu vou cortar o vídeo novamente. Ok, pessoal, todos os arquivos foram destruídos. Agora vamos conferir. Cluster encerrado. Também nenhum bucket criado. Nenhuma instância S2. Todas encerradas.
Bem, pessoal, e para concluir, vimos que neste projeto não foi apenas a criação de um cluster, mas a construção de um ambiente de pipeline de dados completo e resiliente. Ao unir o Terraform com o AWS EMR, removi possíveis erros humanos no processamento de provisionamento. Também consegui provisionar 27 recursos na AWS de forma totalmente automatizada. Isso garante que, caso eu queira replicar esse ambiente em algum outro momento para um novo pipeline de produção, farei isso em questões de minutos, com total previsibilidade de custos e segurança. Escolhi o Apache Flink rodando sobre o HDFS para mostrar que podemos processar grandes volumes de dados com baixa latência, enquanto o S3 atuava com nossa camada de persistente. Essa arquitetura reflete o que há de mais moderno na engenharia de dados, que é a união entre a inteligência de processamento e a agilidade da cultura DevOps. É o que chamamos de levar a infraestrutura ao mesmo nível de excelência que o código de pipeline. Todo esse projeto está aqui documentado no GitHub. Como vocês podem ver aqui no repositório, eu estruturei o código de forma modular para que ele seja facilmente reaproveitado. No README, eu incluí o guia completo, desde a criação das variáveis no Terraform até o passo a passo para submeter o job no Flink. Também deixei o Dockerfile disponível, garantindo que qualquer pessoa consiga rodar esse projeto sem enfrentar problemas de dependências locais. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo projeto.